Boa noite. O Caderno Regional começa com uma tragédia que serve de alerta. Em São Vicente, uma criança de 3 anos encontrou a arma de um parente em um apartamento de temporada e fez um disparo acidental contra a própria cabeça. Os vizinhos no bairro do Itararé estão chocados com a notícia. O acidente foi por volta das 9 da manhã, neste prédio onde mora a avó da criança. Estava entrando com o meu cachorro, eu escutei um homem, desesperado, só que não dava para entender o que ele falava. Eu vim até o portão do prédio e vi uma viatura saindo e depois encostou uma outra viatura no prédio, foi o que aconteceu. Segundo o porteiro do prédio, que não quis gravar entrevista, a família chegou a São Vicente ontem e se hospedou na casa de uma das avós da criança. Hoje pela manhã, no momento em que os pais desceram até a portaria, o menino de 3 anos e 9 meses encontrou a arma de um parente na gaveta do criado mudo de um dos quartos. Ao brincar, disparou contra a própria cabeça. O garoto foi levado às pressas para o hospital municipal da cidade. A equipe médica tentou ressuscitá-lo por mais de 1 hora. Por volta das 10h30 da manhã, a triste notícia. Eu não suporto a arma dentro de casa, de jeito nenhum. Tenho o maior medo disso daí. Eu tenho 3 netas pequenas, mas nunca gostei de arma dentro de casa. Isso daí parece que chama, né? A polícia militar acompanhou toda a ocorrência. O boletim foi registrado no DP-SED de São Vicente. A arma pertence ao avô do menino, um PM reformado que atuava em São Bernardo do Campo. Amanhã a Polícia Civil vai se manifestar oficialmente sobre o caso em entrevista coletiva. E em menos de 24 horas, um caso semelhante que também terminou em morte aqui na região. Um menino de 10 anos foi baleado acidentalmente pelo irmão de 13 nesta segunda-feira no Guarujá. Segundo a Polícia Militar, eles encontraram a arma em casa e logo depois o adolescente de 13 anos desapareceu. Até agora, não retornou. Sobre esses tristes casos, eu converso com o comentarista de segurança, Paulo de la Rosa. Paulo, boa noite, obrigado, por participar com a gente aqui. Esses casos são tristes, realmente não deveriam acontecer, mas têm acontecido mais vezes do que deveriam na realidade, não é, Paulo? Irineu, é absolutamente lamentável para todos nós, algo que nos atinge de muito perto. Primeiro por membros da Polícia Militar, instituições que cuidam da segurança pública e também por ser uma criança. Nos 2 casos, crianças. Uma criança de 3 anos e uma outra de 10 anos, em dias praticamente seguidos. O que prova que devemos ter uma preocupação absolutamente voltada para a questão do desarmamento. A arma há de ser um instrumento da polícia para o combate à criminalidade, jamais um instrumento de desgraça, um instrumento do infortúnio na família. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado quando analisarmos a questão de termos ou não armas à disposição da população. Como esse caso é conduzido pela polícia, Paulo? Na verdade, existe toda uma regulamentação interna de cada uma das instituições, visando que os policiais tenham o máximo de cuidado com as suas armas. E haverá, no caso desse menino de São Vicente, por se tratar de um policial reformado, já não teremos mais a análise administrativa, e sim todo o desenvolvimento criminal para sabermos se ele teve ou não alguma responsabilidade, se ele não tomou os cuidados necessários. Só realmente com uma avaliação muito detalhada, que há de ser feita pela Polícia Civil, para que cheguemos a essa conclusão. Mas com certeza haverá desdobramentos, tanto na área administrativa quanto na área criminal. Como deve ser o comportamento, como deve agir, né? Quais os cuidados dos profissionais que utilizam o armamento, que são obrigatórios até, né? Que eles utilizem, afinal de contas, é um material de trabalho do dia a dia deles. Que cuidados eles devem ter nessas situações, Paulo? Quer dizer, em casa principalmente, né? É absolutamente importante a sua pergunta, porque mais do que ninguém, o policial há de ter muita responsabilidade no manejo da arma de fogo. Porque, afinal de contas, nós somos profissionais de segurança. Havemos de saber com exatidão como nos comportarmos. E é óbvio que há de ser tomada uma sequência de providências todos os dias, diuturnamente, por parte dos policiais. Chegou em casa, ele deve desarmar a arma e colocar a arma sem munição num lugar absolutamente reservado, que só ele saiba e, naturalmente, longe do alcance de qualquer cidadão
e especialmente das crianças. É preferível mostrar para as crianças a arma, deixar que ela tenha contato com ela e mostrar para essa criança que aquilo não é um brinquedo? Irineu. Ou simples, porque às vezes se você coloca a arma em determinado lugar e a criança vê, isso desperta a curiosidade da criança, é natural da criança isso. É preferível não mostrar e realmente esconder a arma ou de alguma maneira mostrar para a criança e mostrar que aquilo não é um brinquedo? Eu sou um eterno defensor do diálogo. Então, o melhor caminho é o pai, é a mãe policial militar ou policial civil conversar com os seus filhos, mostrar a ele de maneira objetiva os riscos que aquela arma envolve e, naturalmente, dentro desse imperioso limite que pais e mães devem sim colocar aos seus filhos, deixar bem claro que aquele instrumento é tão somente o instrumento de trabalho dele. Em nenhum momento, embora a curiosidade seja natural, que a criança tenha acesso àquilo para brincar ou até, muitas vezes, para ameaçar amigos ou inimigos. E no caso contrário, as armas realmente de brinquedo, Paulo, e, por exemplo, jogos e filmes violentos, podem, de alguma maneira, tornar as crianças mais agressivas? Eu, particularmente, não concordo com isso, Irineu, desde que haja por parte da família o necessário esclarecimento. As crianças hoje estão cada vez amadurecendo mais rápido e são muito mais ágeis de pensamento do que nós fomos na idade deles. Então, basta que os pais cumpram o seu mistério, ou seja, conversar com os filhos, mostrar os prós e os contras de cada atividade, que isso não chega a ser um risco, na minha humilde opinião. Acho que os pais têm que ser pais e não só amigos, né? Porque hoje em dia a maioria dos pais parece que deixa um pouco de lado, né? O fato de serem realmente pais e darem educação para os filhos e se tornarem apenas amigos dos filhos. E isso acho que não funciona, né? Eu acho que os pais, que lá no passado não eram nada amigos dos filhos, acabaram se tornando amigos demais dos filhos, esquecendo que a virtude reside no meio termo. É óbvio que nós queremos pais e mães próximos dos seus filhos, amigos dos seus filhos, mas os limites hão de ser estabelecidos, porque, afinal de contas, é na família que se começa o necessário processo de educação que vai fazer com que aquele menino, aquela menina, venha a entender a importância do cumprimento das leis a partir do crescimento. Pelo que você já falou aí na entrevista, você me parece ser contra o armamento, a utilização de armas por civis. Essa questão parece ser a panaceia de todos os problemas. Que nós armássemos a comunidade como um todo, reduziríamos a criminalidade. Isso é uma falsa realidade. Na verdade, a arma, mesmo para os policiais, é tão somente instrumento de trabalho. Agora, quando nós pensamos que nos armando vamos combater a criminalidade, se nós policiais, muitas das vezes, não damos conta com a expertise que temos, com a experiência que temos, como vai reagir o cidadão comum com uma arma? Então eu quero acreditar que nós precisamos sim armar bem as nossas polícias, armar com armamentos modernos, armar com salários dignos, armar com condições perfeitas de trabalho e, por outro lado, a sociedade apoiar a polícia. Nós temos diversos mecanismos à disposição da sociedade, entendeu? Que são pouco usados, armas poderosíssimas. E eu tomo a liberdade, com a reverberação do seu programa, de pedir à comunidade. Nós temos um telefone, o Disque Denúncia, 181. Essa sim é uma arma poderosa e à disposição da comunidade. Que está sendo muito utilizada, inclusive agora, no que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Né, Paulo? Que é uma arma, como você falou, importantíssima para as forças policiais, não é? Exatamente. É essa contrapartida que a população há de emprestar à sua polícia para que tenhamos todos, sociedade e polícia, um trabalho mais eficiente, mais harmônico e absolutamente cidadão. Bom, a violência realmente é um dos assuntos que mais preocupam a população. Nos 6 primeiros meses do ano, a Polícia Civil registrou aumento no número de roubos e estupros na Baixada Santista. Ousadia em plena luz do dia na Vila Margarida, São Vicente. No flagrante registrado com celular, um grupo de adolescentes cerca o veículo. O rapaz de azul e boné armado obriga o motorista a sair. Meu Deus, velho, não creio. Um deles liga o carro e foge. Segundo a polícia, o grupo pertence a uma facção criminosa. 4 adolescentes foram identificados e denunciados ao Ministério Público. Frieza e crueldade no centro de Santos. Carla, de 9 anos, foi violentada e assassinada.
O suspeito, um catador de materiais recicláveis, foi preso em Campinas. O que ele fez com a minha filha não se faz com ninguém, principalmente com a criança, nem com bicho se faz. Em abril deste ano, em São Vicente, Gabriel voltava da casa da namorada de bicicleta quando foi surpreendido por 2 criminosos. O jovem foi morto e os bandidos, 2 irmãos, fugiram com todos os pertences dele, mas já estão presos. É uma coisa que a gente nunca na vida espera que aconteça, né? Com a gente. A gente sempre acha que pode acontecer com um vizinho ou com alguém de muito longe. E é uma dor que eu não sei explicar. É uma dor que é como se arrancasse seu coração mesmo, né? Nos 8 primeiros meses do ano, não houve aumento de latrocínios, roubo seguido de morte na Baixada Santista. Foram 16 casos, como no mesmo período de 2016. Mas o número de estupros cresceu 20,11%, 209 registros. Houve crescimento de 8,21% nos assaltos. Foram 13.113 casos, quase 50 por dia. E também subiu o número de furtos de veículos, 8,69%. Foram 2.580 na região. Não é de hoje que a violência urbana preocupa. Esse triste retrato muda hábitos no dia a dia e deixa muita gente refém do medo. A população cobra das autoridades mais medidas efetivas para diminuir a criminalidade. Policiamento falta, né? Que nem lá na minha rua tem um cara que toma conta da rua, mas não toma conta de nada. Você paga de bobeira. Aqueles seguranças que tomam conta da rua, que eu moro ali em frente ao Carrefour. Ali é Dom Lara, ali, em frente ao Carrefour. E ali eles não estão nem aí, bem. Eu tenho 2 celulares, então eu tenho um menos caro e um melhor. Então o melhor eu ando com ele na bolsa e o outro eu ando com ele no bolso. Isso porque se caso aconteça uma situação desse tipo, eu vou dar um mais barato, né? Quando eu saio a pé, nunca saio com nada que possa reluzir, dourado, então principalmente evito. Bolsa, jamais. E evito sair com pouco dinheiro, mas sempre com alguma coisa, né? Porque hoje, se você não tem nada, ainda apanha, né? O comentarista de segurança, Paulo Della Rosa, continua com a gente para falar mais sobre a violência na região. Paulo, como você é um profissional experiente, qual é a análise que se faz desse momento de violência que nós vivemos aqui na nossa região? Eu acho que precisamos fazer aqui, estabelecer uma linha de corte. Os casos de estupro que cresceram, acho que é uma repercussão desse nefasto processo machista que ainda toma conta da nossa sociedade. Infelizmente, uma parcela considerável dos homens ainda julga a mulher um subproduto, não dá à mulher a importância que ela merece, o valor que ela merece, movido por algum tipo de perturbação mental associada a essa desvalorização da figura feminina, esse tipo de delito aumenta. Claro que precisamos tomar medidas enérgicas e a polícia, felizmente, a competente polícia militar e a competente polícia civil da região tem agido nesse sentido. Mas é preciso que todos nós nos conscientizemos que precisamos, desde o lar, valorizar a figura feminina. E, naturalmente, os profundamente magoantes para a sociedade crimes contra o patrimônio, o roubo e o furto. E ainda o roubo seguido de morte, o famoso latrocínio. Esse eu acho que é um tipo de crime que a sociedade poderia colaborar mais nesse processo de segurança pública, Dineu. Porque esses produtos de furto, esses produtos de roubo, celulares, correntes de ouro, peças de carro, os próprios veículos, acabam retornando à sociedade através de um crime que se banalizou na nossa sociedade, a receptação. Cidadãos de bem, brasileiras e brasileiros de bem estão ajudando o processo criminoso quando adquirem produtos de ordem duvidosa, produtos esses que, via de regra, são manchados com o sangue, com a dor de gente de bem também. Então nós estamos servindo de instrumento do crime. É óbvio que a grande maioria de nós faz isso sem a necessária reflexão, mas como eu sempre digo, a segurança pública, ela parte de um tripé fundamental. Uma ação efetiva do governo, dando aos policiais condições de trabalho, melhores salários, fiscalizando os policiais, colocando para fora das instituições os maus policiais. A própria polícia, que precisa cada vez mais estar em sintonia com o seu verdadeiro patrão, que é o povo, identificando as suas necessidades e as suas maiores dificuldades, e a sociedade.
A sociedade precisa colaborar no processo de segurança pública. E uma forma de reduzirmos os crimes contra o patrimônio, os roubos e os furtos, é darmos um basta mesmo à receptação. Nada de negocinhos da China, nada de produtos de ocasião. Vamos comprar as coisas com nota fiscal, comprar as coisas de estabelecimentos absolutamente legais. O momento econômico do país, você acha que também contribui para isso, Paulo? Eu sempre digo, Irineu... Porque aumenta a dificuldade, desemprego, quer dizer... Não tenha dúvida. A segurança pública é um longo trem que começa na educação familiar, que passa por todos os estágios que o Estado oferece. Condições de trabalho, condições de saúde, condições de educação e acaba desaguando no efetivo exercício policial. Com um agravante, Irineu. Nós insistimos, enquanto sociedade, em esquecer do sistema prisional. Aquele sistema prisional que deveria servir para ressocializar aquele que cometeu um delito, acaba servindo de faculdade do crime, universidade do crime. O sujeito entra lá com um pequeno potencial ofensivo, passa um mês ou 5 anos e sai de lá uma besta fera, pronta para matar e especialista em qualquer atividade criminosa. É importante, todas as entrevistas que eu fiz a respeito de segurança, sempre se destaca o fato da necessidade de que o cidadão, como você já colocou, tenha a sua participação. E uma dessas participações é registrar boletim de ocorrência, por exemplo, que serve como mapeamento para a própria polícia também agir e direcionar as ações, onde a polícia vai estar mais presente, não é, Paulo? Nós vivemos uma realidade muito triste, Irineu. O nome técnico disso é subnotificação, ou seja... O universo de crimes que ocorrem, só 10% chega ao conhecimento da autoridade policial. E o sistema de segurança pública, ele trabalha em cima de estatísticas. A demanda é tal e nós vamos oferecer tal número de policiais, tal número de estrutura para combater essa demanda. Porque as pessoas reclamam muito, por exemplo, já vi em várias matérias aqui, assim, olha, aqui toda hora tem assalto, toda hora... Aí a polícia vai e fala assim, mas espera, a gente não tem nenhuma notificação de assalto aqui porque o próprio cidadão acha que não vai acontecer nada. Então, acho que tem que ter um pouco mais de confiança por parte da população nos órgãos de segurança, não é, Paulo? Quer dizer, confiar mais na nossa polícia, tanto na militar como na civil. E essa é a nossa busca eterna. Eu acho que essa é a maior responsabilidade das instituições policiais. Estar sempre em sintonia com a sua comunidade. E eu entendo perfeitamente quando alguns amigos me dizem, Paulo, mas a gente fica horas na delegacia para registrar uma ocorrência. Mas eu sempre digo, nós vivemos um momento delicado em questão de segurança pública. E é nos momentos delicados que nós temos uma obrigação com os nossos filhos, com os nossos netos, a cidadania. E faz parte do processo de cidadania registrar a ocorrência, para que o Estado tenha uma visão perfeita da realidade, seja ela boa, ruim, péssima ou ótima. E a partir dessa radiografia bem feita, prestar um serviço à altura que a população merece e que a população tem esse direito. É absolutamente fundamental essa parceria, governo, organismos policiais e sociedade. Agradecer aqui o comentarista de segurança, Paulo de la Rosa. Paulo, muito obrigado, pela entrevista e uma boa noite para você. Muito obrigado, Irineu. E insisto, 181, um telefone cidadão à sua disposição. Obrigado e boa noite. O assunto é futebol. O Santos B joga amanhã contra o Desportivo Brasil em Porto Feliz. O jogo é válido pela segunda rodada da segunda fase da Copa Paulista. A equipe fez um treino regenerativo durante a manhã. O time teve pouco tempo para descansar desde a última partida no domingo. E claro que a parte física e psicológica preocupam a comissão técnica. Nesse momento é um momento que a gente tem que ter o timeline perfeito, assim, para poder vivenciar a vida deles e fazer eles jogarem com o máximo de força possível, física, técnica e tática. O técnico Cleiton Lima tem ainda 2 desfalques importantes para o jogo de amanhã. A gente acabou perdendo o Zé, né, que foi expulso, cumpre suspensão. O Cardoso também deve ficar fora, porque teve mais um jogo de suspenso. Alguns estão no DM, mas algumas dúvidas aí, no caso do Pituca, que está fazendo tratamento, mas a gente imagina que até o dia do jogo, até o momento do jogo, possa estar recuperado. Mas a gente tem um grupo aí de jogadores para suprir, independente de quem inicia o jogo, a gente mantém a nossa força, a gente mantém a nossa expectativa de fazer um grande jogo. O Desportivo Brasil é o líder do grupo 6, mas o Peixe ultrapassa o adversário se vencer a partida de amanhã. O jogo está marcado para as 3 da tarde em Porto Feliz.
Jogar lá não é fácil, tem um fator casa, para eles é preponderante isso. Eles têm um campo um pouco diferente, um pouco reduzido nos espaços, um gramado que a bola quica muito, foge um pouquinho do nosso estilo de jogo. Às vezes a gente tem que abrir mão, por isso que eu coloquei, pontuei, abrir mão de uma qualidade técnica melhorada para ir em busca de um resultado favorável. E a equipe principal se reapresentou no CT Rei Pelé hoje à tarde. O Santos volta a campo no próximo sábado contra o Palmeiras fora de casa. Apenas os primeiros 15 minutos de treino foram liberados para a imprensa. A principal novidade foi o retorno de Léo Cittadini. O atleta estava fora depois de sentir dores no ombro, mas agora já pode ser escalado para o clássico. Renato e Lucas Lima, lesionados, não participaram da atividade. Na entrevista coletiva, Jean Mota falou sobre um tabu. O Santos nunca derrotou o Palmeiras na nova arena do rival. Uma vitória no sábado ajuda o Peixe a se manter na briga pelo título do campeonato. Temos totais condições, por mais que seja a pontuação esteja ali meio grande, mas a gente sabe, pensando jogo após jogo, vitória após vitória, que a gente tem condições de buscar o título e, claro, quebrar um tabu, né? De ganhar lá dentro do Allianz Parque seria um passo importante para a gente aí. Jean Mota disse ainda que tem condições de substituir o meia Lucas Lima na armação de jogadas do Peixe. Eu espero aproveitar da melhor maneira a minha oportunidade que tiver dentro de campo e mostrar que eu posso ser titular. Assim como ele, quando chegou no Santos também, precisou de oportunidades e agarrou, e hoje é um jogador aí de seleção brasileira. A Universidade Santa Cecília promove até esta sexta-feira a 19ª Semana de Comunicação. O tema é a conectividade. A abertura aconteceu em um dos auditórios da universidade. Em homenagem ao ex-aluno do último ano de Publicidade e Propaganda, Matheus Garcia, assassinado há uma semana, alunos e a alta direção da Unisanta realizaram um ato litúrgico, um pedido de paz seguido por uma oração. Salve, Matheus. Na abertura do evento, uma palestra com a dupla sênior de uma agência de publicidade de São Paulo. É uma oportunidade legal para a gente que vem no mercado lá de São Paulo e sabe que o mercado daqui é um pouco carente por causa que o mercado de trabalho em si é muito pequeno. Contar um pouquinho da nossa carreira, como é que a gente começou, até a gente chegar aqui onde a gente está hoje, até essa palestra. Contar um pouquinho do que o mercado, principalmente o mercado de São Paulo, ele exige das pessoas para entrar no mercado bem, para poder se dar bem nas agências lá. A 19ª Semana de Comunicação é voltada aos alunos de jornalismo e publicidade e propaganda. O evento é aberto ao público e as palestras acontecem até sexta-feira, a partir das 7 da noite. Para os nossos alunos, é muito importante para eles saberem como foi essa trajetória desse profissional, traçar novos horizontes, dicas, do que realmente o profissional, na atualidade, está sendo solicitado no mercado. A programação completa da semana você encontra no Santa Portal. O concerto de setembro da Orquestra Sinfônica de Santos acontece nesta quinta-feira, a partir das 8h30 da noite, no Coliseu. A orquestra vai apresentar as obras da Sinfonia número 7, de Beethoven, e o Concerto para Piano número 2, de Sergei Rachmaninoff. Esta peça foi reproduzida em músicas de Frank Sinatra, Eric Carmen e da banda inglesa Muse, além de filmes como Além da Vida. A regência é do maestro Luiz Gustavo Petri. As entradas são de graça e vão ser distribuídas no dia do concerto a partir das 2 da tarde no Coliseu. O teatro fica na Rua Amador Bueno, número 237, no centro. E uma última informação, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negaram agora há pouco, por 5 votos a 0, o pedido da Procuradoria-Geral da República para prender o senador Aécio Neves. Mas, por 3 votos a 2, determinaram o afastamento do parlamentar do PSDB do mandato. No Santa Portal você encontra mais informações sobre esse e outros assuntos. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.